Oi, gente! Tudo bom com vocês? Que bom! Hoje eu comecei diferente porque hoje vai ser um programa pra lá de especial, um programa inspirador. E pra quem não me conhece, que é impossível não me conhecer, né? Eu sou a Carol Vieira e eu estou aqui ao lado da minha amiga Jéssica Oliveira. Mas antes da gente começar as apresentações, eu vou pedir um favorzinho pra vocês. Tô sentindo falta, sabe de quê? Do seu joinha, do seu like, do seu comentário aqui pra gente responder, pra gente saber o que que você tá achando do programa e você compartilhar com a mulherada que precisa, né? Recado dado, passo a bola pra minha amiga Jessiquete. Olá, gente! Bem-vindas, fabulosas, maravilhosas. Hoje, hoje a gente tá demais. Estamos aqui com uma ponte aérea de sucesso. Minha amiga já me apresentou, então agora eu apresento a nossa convidada de hoje. Ela é incrível, inteligente, minha amiga do coração, super especial e já começo aqui com o merchan sim, fotógrafa. A melhor fotógrafa para você que tá em São Paulo. Sabe qual é o nome dela? Letícia Kanashiro. Maravilhosa! Seja muito bem-vinda, Lê! Bem-vinda! Olá, meninas. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar com vocês aqui hoje. Ai, Muito mesmo. nós é que estamos felizes em receber você aqui. Calma, relaxa, respira fundo, mostre toda a sua beleza, porque hoje o bate-papo vai ser bem leve, né, amiga? Bem gostoso, porque a gente precisa, né? Tô. Com certeza, faz toda a diferença. Você tá aqui hoje, eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas mulheres, vai alertar muitas pessoas, porque a gente vai trazer hoje. Gente, essa menina, ela já passou cada perrengue chique que Ai, vocês meu não fazem Deus ideia. do céu! É cada Eu babado, quero saber é essas cada histórias aí. história. Ó, É, já começo aqui perguntando. Você está em São Paulo de novo, na capital, mas de onde você veio, Lê? sim. Tá chegando de onde? Bom, eu vim direto do Japão, Uau! faz quase 2 meses já Que que a gente chegou rápido. do Japão. Morei lá por 3 anos. A Jéssica me acompanhou bastante, muita coisa que eu passei. Eu e meu esposo, né, eu não fui sozinha. Sem ele, eu não conseguiria ter ido e vivido o tanto de coisa que a gente viveu por lá, né. Foi Aí muito a perrengue, gente, mas também foi muito bom. com certeza, a gente pode voltar um pouquinho, né, amiga? Perguntar primeiro, por que você foi? O que que te deu assim? O que que você imaginava? Volta um pouquinho aí na história para a galera entender. Olha, voltando lá 3 anos atrás, quase 4, eu na verdade, eu sempre tive o sonho de morar fora. E como eu tinha a oportunidade de ir por conta da minha descendência, né, fiquei com isso em mim e falei assim: "Não, eu acho que ainda vou para lá e vou tentar e ver o que acontece". Passado isso, eu conheci o Henrique, meu esposo, nós estamos juntos já tem 5 anos, nos casamos, e aí para poder viajar a gente tinha que estar 1 ano casado já, então esperamos esse tempo, e aí a gente foi. E chegando antes de da gente embarcar, um mês quase 20 dias antes do embarque, eu descobri que minha mãe estava com câncer. Aí foi tudo muito mais difícil, porque já estava naquele mix, aquele sentimento de a gente vai para um lugar longe, não sabemos falar o idioma, vai viver uma vida totalmente diferente, né. E aí quando eu descobri que minha mãe ficou doente, meu mundo caiu. Voltando, assim, no tempo, nossa, eu fiquei muito mal mesmo. E eu acredito muito que essa força que eu tive junto com ele foi vinda de Deus, que é a minha meu suporte desde sempre. E fomos, meu pai ficou totalmente desesperado,
ele dizia: "Não, fica para me ajudar, ajudar suas irmãs, porque agora eu não sei o que vai ser da gente". Eu falei: "Não, pai, vamos ficar em paz e a gente tem que ficar em constante oração, porque Deus ele nunca dá um fardo que a gente não pode aguentar, né, não suportar". E assim foi. Me despedi deles naquele dia, da família do meu esposo, todo mundo feliz, mas também muito triste por conta de tudo que estava acontecendo naquele momento e a gente ir embora assim, né. E fomos. A gente não pôde olhar para trás e só ir, sabe. E sentir aquilo tudo foi bem difícil. Nossa, eu acho que você abraçar uma pessoa e saber que ela tá com uma doença que mundialmente é classificada como uma das piores, foi bem difícil. Muito, muito difícil mesmo. Eu imagino a Então eu força que vivi você todo teve, né? Porque que decisão difícil. E quantas mulheres não passam todos os dias por desafios na vida mesmo, né? Ter que abrir mão de algo por um sonho, ou de repente, depois de estar tudo ajeitado, não pode voltar para trás. Você foi muito forte, Lê. exatamente. Porque não tinha como, né. Ou eu ia ou eu ia. Então fomos, debaixo de uma promessa, assim, de Deus, né. Nós somos cristãos, então, assim, a gente acredita muito que foi tudo guiado e inspirado por Deus, assim. O Senhor já sabia de tudo que a gente precisava passar para aprender como pessoa, espiritualmente, psicologicamente também, e o amadurecimento que também vem, né. Não só bens materiais, mas é um completo de tudo. E hoje você tem essa clareza. Mas e quando você foi? Qual É, era a sua expectativa antes de chegar lá? O que que você imaginava? Por quê? Tem muita gente aqui, gente que vai estar assistindo agora, que tem o sonho de morar fora, porque a gente olha lá tudo lindo, tudo maravilhoso, cria uma expectativa. E aí, você sim. tinha isso também? Essa imagem incrível? Olha, por eu ter uma tia, um casal de tios que eles moraram lá, eu sabia um pouco do que eu enfrentaria por lá, né. Então, assim, fui com a consciência de muitas coisas, mas eu acredito que entra aquela coisa de sonho americano, vai, por exemplo, por mais que eu tivesse ido para a Ásia, Sim. "Ah, eu vou chegar, eu vou encontrar novas pessoas, um idioma diferente, horário, comida, tudo, vai ser assim, maravilhoso". Então, um pouquinho daquilo fez eu não sentir tanta dor. Chegando lá, assim, foram com escala 35 horas de voo, Uau. né. Então foi uma baita viagem, uma viagem muito longa, sem contar que nós viajamos 1º de março de 2019, foi quando o covid estourou. Sim. Então nós viajamos dia 1º, chegamos no Japão dia 3, a gente fez escala na Alemanha, e lá no aeroporto já estava totalmente tudo deserto, não tinha avião, muitas pessoas, assim, não tinha praticamente ninguém. Então nós chegamos no Japão, nem naquela semana mesmo o mundo fechou, tipo, tudo aconteceu, sabe. Então foi tudo muito intenso. Então nós vivemos uma pandemia, uma troca de país, fuso horário, cultura, comida, idioma, e minha mãe na situação que estava, nossa família no geral, foi tudo muito, muito difícil. Mas eu cheguei, assim, no Japão, fiquei deslumbrada com tudo, com segurança, tudo, tudo que vocês podem imaginar, tudo, assim, a limpeza das ruas, a educação que as pessoas têm, apesar de quando a gente fala sobre o ser humano, nem todo ser humano é aquela expectativa que as pessoas pintam e bordam, né, o Japão também não é tudo isso que muitas mídias mostram. Mas eu cheguei e fiquei, assim, encantada, só que já sabendo o que que eu ia enfrentar, o tipo de trabalho que eu ia enfrentar e todas as outras coisas. Lê, eu fiquei curiosa com uma coisa. Aqui a gente fala muito de relacionamento. Se você falou que você ficou um ano casada para poder ir. E aí, quando estava tudo pronto, essa barra tão pesada, familiar e todas essas mudanças, tudo ao mesmo tempo agora. Como ficou esse relacionamento do outro lado do mundo? Tivemos que ter, assim, muito jogo de cintura, porque um ano só de casados, nós namoramos um ano
e nos casamos em seguida, 1 ano de casado aqui e já fomos embora. Então, assim, vivemos intensamente todos os períodos, o casamento, o país, 2 países, na verdade, porque não tinha como esquecer o Brasil, nunca. Da mesma forma como agora eu não esqueço o Japão, então eternamente eu vou viver 2 países, não tem jeito. Mas o casamento eu sinto que fortaleceu bastante, Uau, bastante, que bom. porque eu escuto muitas pessoas, lá no Japão, conheci muita gente que, assim, não conseguiu ter esse equilíbrio e lidar com tantas coisas, né, um casamento, um trabalho, famílias, etceteras. Mas eu Ia. sinto muito pandemia, porque, né, a pandemia eu não vivi a pandemia aqui, então eu pouco sei, só sei aquilo que as pessoas me contaram. Então eu não pude ter, assim, a minha experiência, sabe. Mas em questão do casamento em si, foi muito fortalecimento, amizade, companheirismo. Você vê que o outro é realmente o seu ombro para você poder chorar, desabafar, se você não tá bem, você ter alguém ali, né, para você poder se aconchegar, porque é necessário. Eu acho difícil como pessoas que falam: "Ah, não, eu vou viver o resto da vida sozinho, porque eu não quero casar". Mas eu acho que ter alguém é bíblico isso, né. É Então, se bacana. eu acredito nisso, não tem como eu não viver uma coisa que eu não acredito. Jessiquete, Perfeito. a gente precisa do merchan, porque afinal de contas, Lê, esse programa está no ar porque nós temos pessoas, mulheres incríveis, assim como você, que acreditam no nosso trabalho. Então a gente vai fazer um merchan rapidinho e daqui a pouco a gente volta com esse papo delícia, porque tá maravilhoso. Sim, Mas a gente demais. precisa faturar, porque mulheres não lloram, as mulheres Fatura. faturam. E a gente ajuda essas meninas a faturarem. Luizinho, bota o primeiro merchan na tela. Vamos falar da nossa querida peruana rica, da Mabel Hyper, o hidratante e o body splash, e que você pode comprar para uso ou para revender. E ainda ganhar um dinheirinho extra, fabulosa. Chama pelo Whats 13 99 140 8501. Não conseguiu pegar? Continua seguindo a gente, continua assistindo o programa que logo logo já aparece aí na sua tela. Vamos falar de Fabiana Sampaio. Essa nossa amiga fabulosa é personal branding e deixou um recado muito importante para vocês. As pessoas não interagem com você, elas interagem com a imagem que elas têm de você. Então, seja estratégica e intencional. Você não é rara, você é única. Quer cuidar da sua imagem pessoal? Chama a Fabi no WhatsApp 11 93761 4145 ou pelo direct do Instagram, @FabiSama. Vamos falar agora de uma coisa que a gente adora! Quer dar uma animada na relação? Euforia Sexy Shop. É uma loja online com entrega super discreta em toda a Baixada Santista. Ah, não sabe como usar o brinquedinho? A Ana te ensina, porque além da loja, ela também oferece consultoria para você realizar todos os seus desejos. Já se quer, uma boa, né, não? Chama a Ana pelo WhatsApp, gente. 13 99 112 3120. Ou pelo direct do Insta, @loja euforia _sexy shop. Lembrando que euforia é com PH. Bora falar de aposentadoria. Precisa dar entrada na sua aposentadoria e não sabe por onde começar? Chama a Suzane. Ela é especialista em aposentadoria para PCD e revisão da vida toda. Trabalha com todos os direitos dos aposentados e pensionistas e também com isenção de imposto de renda para aposentados, pensionistas e portadores de doenças graves. Tire suas dúvidas diretamente com ela. 11 96445 9780 ou pelo direct @Suzane Maia. Lembrando, tudo com S, Suzane com 2 N's. Atendimento em todo o Brasil, então não tem desculpa, corre atrás de ganhar o teu din-din aí. Bora falar de Vivian Freitas. Você que é de São Paulo capital, tá com vontade de fazer harmonização facial ou corporal? Faça com quem realmente entende do assunto.
A nossa amiga querida Vivian Freitas é especialista em rejuvenescimento, botox e bioestimuladores, preenchimento com ácido hialurônico, skin buster e todos os injetáveis para perdas de medidas, celulite, flacidez, além de uma limpeza de pele maravilhosa, que eu já fiz, hein? Eu recomendo. Ela atende na Avenida Giovanni Gronchi, 6.195, no Morumbi. Para saber detalhes sobre o trabalho dessa fabulosa, chama no WhatsApp 11 96629 6368 ou pelo direct doutora Vivian Freitas. Se escreve Dra Vivian Freitas. E agora bora falar de quem? Fadas da limpeza. Precisando de diarista, faxineiro ou mensalista? As fadas da limpeza resolvem seu problema em um passe de mágica. Alugou um apartamento de temporada em Praia Grande e precisa entregá-lo impecável? Chama as fadas da limpeza. Porque não tem lógica você vir para curtir a praia e terminar o passeio limpando apartamento, né? Chama as meninas pelo WhatsApp 13 98 161 8036 ou pelo direct @fadasdalimpeza.pg. Mas atenção! As nossas fadas fabulosas atendem só a cidade de Praia Grande, aqui em São Paulo, hein? Luizinho, volta pra gente! Voltamos, minha gente, porque esse papo tá muito bom. É claro que teve muito perrengue, né, Lê? Teve muita história difícil, mas também teve uma transformação. Tiveram muitas coisas boas. Quero que você conte para as meninas esse detalhe, esse encontro seu com algo maravilhoso. Olha, a fotografia, eu costumo brincar, assim, com os meus pais, que ela me encontrou desde pequenininha, que eu lembro que eles tinham uma câmera antiga, que tinha filme na época, Aham. e eu adorava sempre clicar por tudo, né. E lembro que de final de semana, geralmente de sábado, a gente sempre ia fazer as revelações das fotos que eu ficava fazendo. Então cresci gostando disso, por mais que tivesse algum tempo que eu tinha deixado de lado, mas no Japão isso ficou mais aflorado. Eu acho que voltou tudo aquilo, assim, que eu sempre gostei. Sempre, assim, minha mãe fala que eu fui uma menina muito sonhadora. Eu sonhava, vivia no mundo da lua. Eu não tinha aquela convicção de vou ser médica, vou ser advogada como minhas irmãs, vou ser, sei lá, bancária. Nunca tive isso. Eu sempre gostava de viver no meu mundo dos filmes que eu assistia. Não sei se isso é certo, se é errado, mas essa sou eu. Sempre gostei muito de imaginar, sabe? De ser uma pessoa sensível. Me considero uma pessoa sensível, apesar de capricorniana. Descobri a fotografia, quando cheguei no Japão e tudo eu queria registrar. Igual eu fazia aqui, só que lá foi muito mais intenso. Então qualquer coisa eu estava registrando, seja uma árvore, aquelas cerejeiras que são as sakuras, os restaurantes que eu ia, qualquer coisinha. As casas dos japoneses era, assim, tudo muito detalhista, que eu gosto, e memorável. Que essa sou eu, assim, a minha marca da minha fotografia é as memórias dos detalhes que ficam para sempre. Incrível. Então, descobri a fotografia, assim, sentindo. Me tornei uma pessoa mais sensível, então eu sempre busquei entender a sensação do momento e registrar. Que coisa. Foi a minha câmera, eu comprei ela, foi em 2021, quase no finalzinho de 2021. Eu ainda estava trabalhando em fábrica, eu passei, assim, por muitos lugares no Japão, até descobrir a fotografia. E quando eu descobri ela, para eu poder registrar com a minha câmera sem ser o celular, eu sentia mais quem era eu, a liberdade que eu tinha de ser eu e fotografar e registrar, assim, detalhes que para mim fazem a diferença. Sim, olha, eu já adianto para vocês. Se vocês entrarem na página LK Fotografia, que é a página da Lê,
Vocês vão realmente acreditar. Ela é uma menina super sensível. É lindo de ver o que ela capta, assim, andando, fotografando famílias. É muito lindo. Eu já ficava encantada ali com os stories, com as coisas. E eu entendo bem, porque você é muito sensível. E aí você chega num país novo. É uma fábula. Você viveu a sua fábula. Sim, e uma coisa que eu achei lindo, que você Exatamente. falando e eu aqui, que coisa, ai meu Deus, tô falando na fala dela, porque eu fico imaginando outras mulheres, né? Você teve todo esse furacão de mudanças na sua vida, e é aquilo que se fala, né? Em meio às pedras, geralmente nasce uma rosa, nasce uma flor, e eu acho que eu não sei, tô meio poética hoje, mas eu acho que você se descobriu em algo que você não sabia dentro de uma situação completamente adversa, você descobriu um talento e você aprimorou o seu talento. Então, que fique de inspiração para as mulheres que estão nos assistindo. Meninas, às vezes, de um limão você pode fazer uma limonada. Às vezes você está numa situação que você vê que está tudo perdido, mas você encontra um talento que você nem sabia que você tinha e desse talento você faz da sua profissão. Olha que lindo. É lindo, Lê, porque é inspiradora a É, tua história. é Parabéns. demais. Ela Parabéns. pensa ali o furacão todo, como ela citou, eu quero até ler que você fale um pouquinho mais desse trabalho nas fábricas, trabalhando numa loucura, vocês nem imaginam, uhum. em meio ao caos, a tensão com o tratamento da mãe, a distância, tudo novo, tudo diferente, língua nova, costume. Então ela, ao invés de sentar e se lamentar ou sofrer, porque claro, a gente sofre sim, sofrendo, ela estava sofrendo, mas ela encontrou ali um meio de se encontrar, de não se perder em meio à dor, à preocupação. E isso, assim, independente da fé que você tenha, é amém ou axé, não importa, tenha fé. Porque é Exato. fundamental para que você não se perca na treva. É um meio de sair, não é? E agora, assim, Completamente. fale aí o que te vem no coração, mas não deixe de falar para as pessoas que estão e querem se jogar. Esse trabalho na fábrica é moleza? Ah, olha, eu tinha esse costume de reclamar bastante quando eu trabalhava aqui, de ter que acordar, sei lá, 6h30, 7 horas da manhã e pegar um ônibus lotado, o metrô lotado. Ai, porque São Paulo isso, porque São Paulo aquilo, e enfim, tudo aquilo que a gente já sabe do Brasil. Mas o viver lá fora não é aquela coisa que as pessoas pintam assim, querem colorir muito. Conheci muitas pessoas que têm essa mesma opinião, apesar de viverem fora, são outras pessoas. Mas a minha experiência, vivendo lá, é assim, onde o filho chora e realmente a mãe não vê, e ela não vai saber nunca, porque acordar, é você trabalhar uma escala de 4 por 2, então eram 4 dias de dia, 4 dias à noite, ou às vezes, dependendo da fábrica, você trabalhava 5 dias, folgava os finais de semana, mas assim, de dia, de noite. Tem 12 lugares que você horas. trabalha só 12 horas por dia, em pé, detalhe, em pé. Eu sei que existem muitos trabalhos, assim, em shoppings por aqui, várias coisas que a gente trabalha em pé, só que a dinâmica do serviço é totalmente diferente, é totalmente oposto. É você estar dentro de uma fábrica com sapato de segurança, mexendo em peça de carro, montagem de carro ou de moto, envolve, assim, muitas coisas, peças eletrônicas, celulares, assim, é totalmente diferente. E assim, você trabalhar em pé com pessoas, você é estrangeiro num país deles, então você sabe, assim, nossa, que estranho trabalhar com você. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E não existia só brasileiro lá, tem brasileiro, vietnamita, chinês, e assim, foi uma barra, assim, foi muito difícil. A minha adaptação de comida para poder dormir, trabalho demorou de 6 a 8 meses. Eu emagreci horrores, eu perdi cabelo, assim, essa parte da
da frente da minha cabeça, assim, eu não tinha cabelo, eu fiquei muito mais magra, muito mais magra. Vivi coisas, assim, terríveis, parece que eu sentia, assim, muitas coisas que a minha mãe estava sentindo aqui no tratamento dela, que eu não pude acompanhar absolutamente nada. Então, assim, quando eu trabalhava lá à noite, que a diferença do fuso horário são de 12 horas, eu trabalhando à noite lá, e os meus pais aqui de manhã, todos os dias a minha mãe tinha quimioterapia, radioterapia, todos os dias foram 30 sessões, e às vezes ele me ligava e falava assim: "Olha, eu tô desesperado, eu acho que sua mãe vai morrer porque ela não tá aguentando o tratamento, ela tá muito debilitada, muito fraca", e eu trabalhando no pique que é lá, é uma linha de montagem, então você não para. Então assim, eu e meu esposo a gente fala, por mais que tenha sido difícil, a primeira fábrica que a gente entrou para trabalhar, ela me permitiu ficar de fone de ouvido para ouvir música, então eu conseguia ligar para eles rapidinho com máscara e eu conseguia conversar com eles. Eu colocava o microfone por dentro da máscara e fingia que estava cantando música. Ninguém estava me entendendo, só era japonês, então assim, eu tinha esse álibi, né. E aí, meu, era trabalhando, conversando com eles e aquela angústia, eu chorava. Tinha dia que eu chorava mesmo trabalhando. E não sabia o que fazer, porque na época minha irmã estava com 12 anos, 13, a menor, e a outra estava com 19. Então, assim, eu era a mais velha de casa, apesar de eu ter outras 2 irmãs por parte de pai só. Então eu fazia tudo, o braço direito do meu pai e da minha mãe ali, não tem mais, só tem as 2. E viver isso intensamente, trabalhando, sabe, lá foi muito difícil. Então, assim, eu pela minha experiência vivendo no Japão, não sei outros países, é difícil, você chora, você não pode desistir, assim, os 6 primeiros meses são cruciais e muito importantes, porque se você passar por esses 6 meses, você passa por todo o resto que você precisar ficar por lá. Que bom. Como tá sua mãe, Lê? Hoje minha mãe tá bem, graças a Deus, ela já tá, como dizem os médicos, né: "É, dona Ivonete, são 3 anos de cura já, pode ficar tranquila". Que Então, bênção. a gente deve muito a Deus isso, sem dúvidas. Mas hoje ela tá bem melhor, graças a Deus. Que Um bom. baita desafio, né? Sim. Olê, independente de qualquer coisa, uma pergunta que eu quero te fazer, até mesmo para. É meio frio até o que eu vou te perguntar, mas assim, é bom para as pessoas saberem, para as nossas fabulosas saberem. Financeiramente, valeu a pena o esforço ou não? Olha, nossa experiência, assim, valeu a pena, A experiência. só que a experiência financeiramente valeu a pena a conquista de sonhos que a gente sempre almejou, né. Mas assim, o que eu aprendi, nenhum dinheiro vale a sua saúde física e mental. Nenhum, jamais. Não mesmo. Olha, Também acredito nisso, não vale. eu também. Porque lá você talvez deveria. É que eu me distraio quando alguém chama. É Talvez. Luizinho. É o Luizinho. Talvez você teria demorado muito mais para comprar sua câmera. Algumas coisas seriam demorado para acontecer aqui. Mas nada paga a sua paz. Nada paga a sua Exatamente, saúde mental. A gente precisa focar em cuidados mentais. Mais do que sim, nunca, o mundo grita socorro. Primeiro aqui. Porque se a sua exatamente. mente não estiver em equilíbrio, todo o resto desmorona, como a Lê falou. Aí foi queda de cabelo, perdeu peso, porque por dentro estava tudo muito afetado. Mas agora, Lê, eu quero que você fale aqui para as Uhum. pessoas: venda seu peixe. Por quê? Porque essa menina tá trabalhando pra caramba. Logo eu tô aí. Eu acho que agora, quando já foi ao ar, ela já fez as minhas fotos, porque eu vou Eu arrasar também nesse quero. ensaio. Eu também quero. Quero já. A gente já tá Super afim quero. em fazer as fotos. Opa, eu quero. Bora. Ela é incrível. A gente já fechou. Já vai fazer todas as minhas fotos. Vamos arrasar nesse Instagram. Luizinho quer. Não, mas é atrevido, né?
Tá querendo ficar bonito Todo no mundo tem Tinder que pras querer. meninas. Todo mundo, gente, todo. Luizinho, Oh, meu Deus. a Olha, conta vermelha, criatura. A gente precisa arrumar uma faça. namorada pra esse homem, menina. Que tá aqui azedo, viu? Uma mulher Tá azedo. abençoada para trazer luz para a vida dele, nada Sim. de embuste, porque, como Letícia já falou aqui, uma boa relação, gente, transforma a vida. Viu, É Luizinho? Aprende. claro Com certeza. que ter o esposo ao lado foi fundamental para ela suportar tudo aquilo. Então a gente gosta de brincar com o Luizinho, mas não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa, é a É, pessoa certa. Fala, Lê, qual é o seu público? Eu garanto para vocês que o trabalho é lindo. Sigam LK Fotografia, vai no Instagram, olhem tudo, fiquem de olho, porque o trabalho dela é sensacional. Agora venda você, Lê. olha, eu amo tudo o que envolve detalhe. Então, assim, tudo é memorável pra gente. Se eu não tivesse a sensibilidade de registrar o que foi o Japão para mim, eu nunca teria essa memória comigo. Tanto para mim, quanto para minha descendência. Os meus filhos um dia vão querer: "Mãe, o que que você fez lá? Mãe, você registrou alguma coisa? Mãe, você tem foto? Tem vídeo?". Então, assim, isso é a fotografia para mim. Então eu busco, essa sensibilidade dentro de uma festa de aniversário, num um ensaio de casal, num casamento, retrato feminino, tudo envolve sensibilidade. Se você não tiver um olhar sensível para transmitir aquilo que você vê, as pessoas não vão entender. Então, assim, se eu conseguir transmitir a sensibilidade que eu tive a partir do meu olhar, as pessoas vão entender como eu tenho recebido muitas pessoas. Lê, você consegue registrar um único detalhe sem esquecer de todo um resto. Então, isso para mim traduz o quê? Eu estou conseguindo transmitir aquilo que o meu trabalho quer atingir e alcançar as pessoas. Então, a Letícia Kanashiro é isso, é fotografar os detalhes que são memoráveis. E o porquê que eu falo tanto de detalhes? Para mim, na minha vida, na vida da minha família, tudo, até hoje, o que Deus pôde proporcionar, e eu acredito muito que ainda vai proporcionar para minha vida, são nos detalhes que eu vejo o toque de Deus, em tudo. Então, eu sendo cristã, eu preciso, mostrar para o mundo a minha crença que os detalhes fazem a diferença. Um simples dia no Japão que assim, foi um dia, assim, que eu estava muito preocupada, sobre o que seria da minha vida, o que eu ia continuar fazendo lá, porque eu precisava continuar tendo forças para trabalhar, ter dinheiro para poder voltar para cá. E ainda assim, eu não voltei do jeito que eu planejei, porque a gente faz planos, mas quem realiza é Deus, não adianta. Eu estava sentada, naquela época eu trabalhava home office, que eu tive essa oportunidade de trabalhar 4 meses home office. Agradeço muito o meu ex-chefe por isso. Eh, e naquela época eu tive que sair da agência de publicidade por conta do Covid. Eu falei assim: "Meu Deus do céu, eu queria um sinal, um detalhe seu para entender o que vai ser da minha vida". E naquele dia, assim, em questão de segundos, um corvo, que lá se chama caraço, ele pousou na minha sacada. E isso nunca aconteceu, é extremamente difícil um caraço fazer isso. E aquilo eu senti que era muito um detalhe de Deus me trazendo algum recado. E eu fui consultar um grande amigo meu, e perguntar para ele: "Meu, o que que significa o corvo na Bíblia?". E ele me explicou que o corvo, ele era muito desprezado na época, e até hoje em dia. Só que os corvos, eles trouxeram, se eu não me engano, na passagem de Noé, antes da pomba, que existia vida, depois de toda aquela a tempestade que Noé sofreu, e que o corvo significa provisão. E aquilo, aquela palavra eu peguei assim para mim e falei assim: "Eu vou me agarrar nisso, porque algo Deus tem para fazer e para me mostrar". E foi exatamente nessa época que tudo mudou. Eu saí da província que nós morávamos e a gente mudou. Fomos para outra província trabalhar numa empresa, assim, difícil, muito famosa pelo Japão.
Murata, vou falar o nome dela aqui. E vivemos lá 1 ano. Foi assim, eu acho que eu não sei qual fábrica eu tive mais experiência, se foi essa, se foi a primeira, mas essa foi muito memorável pelas conquistas pessoais, psicológicas, espirituais também, e por esses detalhes, até eu chegar à fotografia, que foi devido a esse trabalho que eu consegui comprar minha câmera, que não é a das melhores, é uma Nikon muito antiga, mas como diz minha professora, Caroline Castro, maravilhosa, quem faz a foto é o fotógrafo, não é a câmera. Não Exatamente. adianta. É a pecinha atrás da câmera que vai fazer acontecer tudo. Com certeza. Gente, eu queria ficar aqui 5 horas Eu falando com a também. Lê, mas o nosso tempo acabou. Ai, que pena. Meu Deus, olha, quero a Lê aqui de volta, mas sigam lá no Instagram, segue o LK Fotografia, porque essa sensibilidade toda ela coloca lá. Ela escreve super bem, eu tenho certeza que vai inspirar. E não só sigam, façam os ensaios de vocês com ela, porque eu tenho certeza, a mulherada, as noivas que estão aí, sigam e chamem a Lê, mande mensagem. Chama porque vai Sim. ajudar, assim, a sua vida. São os detalhes. Exatamente. Lê, Exatamente. toda a minha gratidão, meu carinho, você ganhou uma fã. Muito obrigada. Obrigada Ó, por fazer parte coração da nossa japonês. fábula, que é o nosso Fabulosas Reais. E um grande beijo para vocês que ficaram nos assistindo, que se inspiraram na história da Lê. Pega essa história e se inspira. Coloca ela, aplica ela na tua vida, que vai ser felicidade e Com sucesso, certeza. que é a essência do nosso programa. Com Obrigada por certeza. tudo, gente. Um grande beijo e até o próximo Obrigada, episódio. Beijo. Lê, Um fica beijão. aqui. Tchau, tchau. Fica aqui, tá? Arigato.